Veja como o uso de tecnologia para a criação de peixes não é coisa só de grandes empresários. Você sabe dizer que peixe é este e este outro? Tem espécie de escama, de couro, cor de prata, de chumbo, de ouro. Grandes, pequenos, compridos, redondos. Estes peixes mudaram a vida de uma família de agricultores. Gente que sempre viveu da roça numa região muito bonita de São Paulo. Casarões antigos, praças, ruas tranquilas. Estamos em Mococa, perto da divisa com Minas Gerais. Terra com tradição no gado de leite e nas lavouras de café, cana e laranja. Foi nesta paisagem que conhecemos a família de Dona Nilza e seu Martinho Colpani. Olha só quanta gente. Neste sítio, o casal já cultivou feijão, milho, batata e muito algodão. O período do algodão teve duas fases. A fase de ganhar dinheiro e a fase de perder dinheiro, né? E quando chegou na fase de perder dinheiro, a gente parou. Sempre tive amor pela agricultura, sempre gostei, mas cheguei num ponto que a agricultura já não é no Brasil, ou você é grande ou você está fora. Como é que o senhor decidiu partir para o peixe? Em 1986, quando começou-se a falar em piscicultura, eu engordei alguns peixes e fui vender na feira. 1 quilo de peixe dava mais lucro do que uma arroba de algodão. Aí eu passei a deixar de mexer com algodão e investir nos peixes. Só que a mudança não foi fácil. Seu Martinho e Dona Nilza tinham 4 filhos para criar e não entendiam quase nada de peixe. A gente trabalhava muito, não tinha hora vaga, era trabalho mesmo, né? E vontade de vencer de novo. Aprendendo com os erros, comprando livros, fazendo cursos, aos poucos a família foi dominando as manhas da criação. À medida que o tempo passava, o negócio crescia. Ao longo dos anos 90, eles construíram um laboratório, incubadoras, escritório, galpões, estufas e 53 viveiros. Ao todo, 22 hectares de lâmina d'água que abrigam nada menos do que 2 milhões de peixes. Além de montar toda essa estrutura, seu Martinho e Dona Nilza também formaram filhos apaixonados pelo assunto. Dos 4 irmãos, 3 trabalham diretamente com os peixes. Só a filha mais velha virou dentista e não tem nada com criação. Desde quando eu comecei a... Tiago, o caçula, se formou em veterinária e é o responsável técnico. O meu sonho era mexer com cavalo. E com o passar do ano eu fui adquirindo gosto pelo peixe. E acabei fazendo veterinária para cuidar de peixe. Giovana é agrônoma. Não mora em Mococa, mas visita sempre a propriedade. Sou uma consultora, né? Então, quando a empresa precisa, né? Quando eles estão precisando de alguma consultoria na parte agronômica e na parte ambiental, eu estou dando um suporte técnico para eles nessa área. O irmão mais velho foi quem assumiu o papel de gerente geral. Administrador de empresas e técnico agrícola, Martinho Filho calcula custos, vende peixes, paga empregados, enfim, sabe de tudo. Então, apesar da estrutura ser simples, ser uma estrutura familiar, a gente buscou a profissionalização. Nós nos cercamos de todas as áreas técnicas que exige a atividade. Na companhia dos irmãos, vamos dar um giro pelo criatório. Uma das coisas que mais impressiona na criação é a diversidade de espécies. Enquanto a maior parte dos produtores se dedica a 1 ou 2 tipos de peixe, a família Colpani mantém em todos os tanques nada menos do que 11 espécies diferentes. Olha só que beleza! Um dos peixes mais importantes da criação é o pacu, nativo do Pantanal, da Bacia do Prata e do Paraná. O adulto chega a 25 quilos. Outro peixe grande nos viveiros é o tambacu, que surgiu de um cruzamento do pacu com o tambaqui da Amazônia. Já o matrinchã não é famoso pelo tamanho. O peixe atrai os amantes da pesca esportiva. É um peixe que, quando ele é fisgado, ele salta. Então, ele proporciona um prazer muito grande para quem está pescando. Nativa da África e do Oriente Médio, a tilápia tem ótimo rendimento comercial. É o peixe da criação que se reproduz mais rapidamente. Escamas brilhantes, boca grande e uma faixa preta no rabo. Conhecido como o rei do rio, o dourado é um predador voraz da bacia do Rio da Prata.
A família Copani cria ainda o piauçu, o curimbatá, a carpa cabeça grande, pintado, piracanjuba e o catfish. Além de abrigar uma grande variedade de peixes, o sítio concentra todas as etapas de uma criação. O trabalho começa nos tanques de reprodutores. Passando a rede cuidadosamente em círculo, o pessoal do sítio cerca os peixes. Quem comanda o serviço é Tiago. O viveiro abriga reprodutores de duas espécies, pacu e pintado. Olha, quantos quilos será que tem um pintado desse? Isso aqui pesa uns 12 quilos, 13 quilos. Mas o serviço do dia não é com o pintado. Tiago precisa selecionar bons reprodutores de pacu para fazer a desova. A maior dificuldade é separar macho e fêmea. Aqui é um macho pacu. É um macho? É um macho pacu. Como é que dá para saber? Na hora que você faz a pressão, leve a pressão no abdômen dele, ele solta um pouco de esperma. Já as fêmeas de pacu têm a barriga mais arredondada, veja só, são mais gorduchas do que os machos. Os peixes selecionados vão para o laboratório, que fica num velho barracão do sítio. No laboratório tem água para todo lado. O líquido corre pelos canos, escorre em pequenas bicas, forma desenhos que lembram cristal. Neste ambiente, os irmãos Copani cuidam pessoalmente da etapa mais delicada da atividade, a reprodução. Tiago coloca os reprodutores de pacu numa caixa com tranquilizante. Para cada fêmea, 2 machos. Repare que com o tempo, os peixes ficam lentos, quase parados. Tiago enxuga bem o peixe e, em seguida... Estou massageando o ovário dela. Ela vai soltando os ovos. Vai soltando os ovos. Mas sai bastante, né? Bastante ovo. E é uma cor esverdeada, né? Uma cor esverdeada. Agora é a vez dos machos. Rapidamente, Tiago retira o esperma dos 2 peixes. Depois mistura tudo na bacia e acrescenta um pouco de água. A fecundação vai ocorrer agora, já? Nesse exato momento. Com esse movimento que imita a correnteza de um rio, os espermatozoides penetram nos óvulos. Em menos de 1 minuto, surgem milhões de ovos de pacu. São as sementes dos novos peixinhos. Sem perda de tempo, os ovos são levados às incubadoras. É o início de mais uma fase delicada. Correndo nos tubos, girando nos cilindros, bailando nas incubadoras, os ovos de pacu lembram uma nuvem de fumaça. Com a ajuda de um microscópio, algumas horas depois da fecundação, já dá para ver os primeiros sinais das larvas. A partir desse momento, o peixe já começa a ter movimento. Então, o processo de evolução agora ocorre numa rapidez incrível. Repare que cada larva de pacu está grudada a uma esfera transparente. É o saco vitelino, uma bola de nutrientes que serve de alimento nesta fase. Com apenas 5 dias de vida, as larvas já têm outra aparência. Olha a quantidade. Quantas larvas deve ter aqui, hein? Aproximadamente umas 400 mil larvas. E aqui dá para ver bem, né? Dá para ver bem as larvas. Nesta fase, os produtores controlam a qualidade da água o tempo todo. Saindo das incubadoras, a água passa por uma bateria de equipamentos. Aqui, ela é filtrada, recebe injeção de oxigênio e raios ultravioleta para combater fungos e bactérias. Depois disso, o líquido volta renovado ao laboratório. Vocês têm uma conta de quanto é que precisaria de renovação de água para um laboratório como esse? Aqui a gente gastaria em torno de 200 a 300 mil litros de água por hora. Por hora? Por hora. Um volume incrível de água. Incrível. É um volume violento de água. Além das bombas e filtros, um aquecedor mantém a temperatura sempre em torno de 25 graus. Curioso é que muitas das máquinas foram criadas ou adaptadas pelo próprio Martinho. Peça de geladeira e radiador de carro convivem com circuitos eletrônicos. A gente pegou históricos do que se usa no mundo e foi adaptando para a nossa realidade, tentando fazer um made in Brasil. Mesmo com tantos cuidados, a mortalidade elevada é comum nesta fase. 6 de cada 10 larvas não resistem ao período de incubação.
A tilápia é a única espécie do sítio que desova naturalmente fora do laboratório. A reprodução do peixe ocorre nessas estufas, construídas especialmente para isto. A estufa é dividida em várias gaiolas feitas com rede. Cada uma contém cerca de 60 tilápias, machos e fêmeas. Aí dentro, os peixes se reproduzem à vontade. Qual que é a vantagem de uma estufa como essa aqui? Por que não faz todo esse trabalho ao ar livre? A gente consegue fazer o controle de temperatura aqui dentro. Aqui fica o ano todo na temperatura de água, na média de 26 a 28 graus Celsius. É uma temperatura ideal para a reprodução do peixe. Toda semana, os funcionários do sítio entram nas gaiolas e examinam cuidadosamente as fêmeas. Em busca de ovos, eles abrem a boca de uma por uma. Essa tem ovo aí. Realmente, né? A gente viemos aqui, selecionamos, colocamos dentro do balde, recolhemos todos os óvulos dela e devolvemos ela para a água, né? Assim o trabalho está feito. Por que a tilápia engole assim os ovos? Na natureza, isso aí é uma defesa que ela tem contra predadores, né? É uma forma dela proteger a cria, né? Isso. A família Copani conta com 17 empregados fixos. Nos meses mais quentes, quando aumenta o serviço na reprodução, Martinho contrata mais gente no esquema temporário. Após a coleta, os ovos de tilápia seguem para uma incubadora especial. Aqui, eles giram o tempo todo para garantir boa renovação de oxigênio. É o mesmo tipo de movimento que ocorreria na boca da mãe. Com 10 dias de vida, as larvas de tilápia estão prontas para deixar o laboratório. Daqui para frente, os peixes começam a comer ração. A criação tem viveiros exclusivos para a formação de alevinos. Cada tanque abriga apenas uma espécie. Como é que se calcula a quantidade de ração que deve se dar para os peixes? Constantemente, podemos dizer semanalmente, nós pegamos esse peixe, pesamos esse peixe e em cima disso é feito um cálculo para ver o total de ração que vai ser adicionada para cada viveiro. A composição da ração dos alevinos varia bastante. A receita muda de acordo com a idade e com a espécie do peixe. Para garantir a qualidade e reduzir os custos, a família resolveu construir uma fábrica. A instalação também segue o estilo caseiro do sítio. Nós começamos com a máquina de moer carne a produzir uma ração que era apenas comprimida, formava uns pellets. Com uma máquina de moer carne? Uma máquina de moer carne. Bem improvisado, né? Muito improvisado. Até que a gente conseguiu desenvolver um equipamento. Com as máquinas, Martinho reduz os gastos com ração. Os ingredientes mais usados são a farinha de carne para os peixes carnívoros, além dos farelos de milho, soja, trigo ou algodão. O número de ingredientes que a gente pode ter aplicando é muito grande. E você pode estar trocando esses ingredientes a qualquer momento. Por exemplo, se você tiver uma alta na farinha de carne, você pode tentar substituir por mais farelo de soja. E existem várias alternativas que nós costumamos utilizar. Nesses tanques redondos ocorre a etapa final da formação dos alevinos. Muitos dos peixes daqui já estão prontos para venda. É o caso desse lote de dourados. Olha só como eles pegam bem a ração. Embaixo d'água, a imagem é ainda mais bonita. Numa demonstração, Martinho coloca alguns peixes menores como isca para os dourados. Olha que apetite! Aqui é uma espécie de quarentena. Os alevinos saem dos tanques, viveiros de terra, chegam aqui, eles vão ficar um período estocados para que a gente possa observar questões de parasitas, doenças, para que seja realizado o transporte. Os peixes são transportados em sacos com oxigênio e acomodados em caixas de papelão. A venda de alevinos representa mais da metade da renda da família. Para a engorda de peixes, os Copani arrendam 4 áreas fora do sítio, cada uma com uma bateria de viveiros. Algumas espécies ficam dentro de gaiolas grandes, chamadas de tanques-rede. O dourado é um dos destaques da engorda. A espécie tem sido muito usada para comer outros peixes e evitar a superpopulação nos tanques. E não é fácil cercar o rei do rio. À medida que a rede aperta, os peixes ficam ariscos, veja só.
Pegue! Repare que os trabalhadores viram de costas para proteger o rosto. Já dentro do tanque, Tiago escolhe alguns peixes para venda. Ô, Tiago. Oi. Qual que é o cuidado que tem que ter assim na hora de pegar o dourado? Tomar cuidado com a boca dele, com os dentes. Uma mordida do dourado, se bem pego, é mordida para 15, 20 pontos. Ai! Mordeu? Pegou só um. Tiago deu sorte. Foi só um arranhão. A família vende em média 100 toneladas de peixes adultos por ano. O carregamento de hoje é de pacus. Martinho cobra em média R$ 3,50 pelo quilo vivo da espécie. Já o quilo vivo do dourado custa R$ 10. Os principais compradores dos peixes da família Colpani são os Pesque e Pague da região. Só esse aqui recebe regularmente 3 espécies. Enquanto o pessoal descarrega os pacus, Martinho confere o pedido com um dos proprietários, Paulo Rezende. Tem o dourado, o pacu, piau, matrixã, o catfish, a tilápia, que é o carro-chefe do pesqueiro. E é bem variado, né? É bem variado. Paulo é um dos 2.300 compradores de peixe da família Colpani. A maior parte das vendas ocorre no sul e sudeste do Brasil. Somando tudo, os alevinos, os peixes gordos, quanto é que vocês têm de faturamento bruto por ano? Chega a ter 700 a 800 mil reais. Quanto é disso é custo? 85% é custo. O que você acha desse resultado? Ótimo. É gratificante você começar a ver toda essa estrutura funcionando como uma engrenagem. Ao longo dos anos, a maior parte da renda do peixe foi reinvestida na própria criação. Além de tanques e equipamentos, os Colpani já contam com 2 caminhões. Para encerrar a nossa visita, a família oferece uma peixada na casa dos pais em Mococa. Dona Nilza prepara tudo com capricho. A mesa pronta tem tilápia frita, a parmegiana e um belo tambacu assado. Tá bom esse aqui? É muito bom, muito gostoso, saboroso, né? Aqui todo mundo concorda num ponto. Apesar da trabalheira, a criação de peixe trouxe mais conforto para a família. Hoje, todos vivem com comodidade, em casas bem montadas. Seu Martinho vai além. Para ele, a grande mudança foi a educação dos filhos. Todos formados em universidade, com dinheiro do peixe. Meu neto de colono, formar todos os filhos, né? Fica... É uma alegria formar os filhos. Ah, sim. É porque minha mãe sempre dizia que a pessoa precisava estudar. Que o futuro do homem ou da mulher estaria no estudo. Então sempre falava para eles, a pessoa precisa estudar, então sempre incentivei os estudos e continuo incentivando. Razão para se emocionar, seu Martinho tem de sobra. Partindo do zero, em menos de 2 décadas, os Colpani se tornaram referência na criação de peixe. Uma receita que combina técnica apurada e trabalho de toda a família. Uma mistura de simplicidade e conhecimento.